Bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e também a economista Rita Mundim. Pessoal, pesquisa que acabou de sair do forno, tá quentinha. Genial Quest, divulgada agora pela manhã, traz a aprovação do governo Zema e também do governo Lula em Minas Gerais. Então, governo Zema aqui em Minas e governo Lula também com um recorte aqui em Minas Gerais. A pesquisa é um pouco mais ampla, traz outros estados, mas vamos focar aqui no nosso estado, né? Em princípio, a administração de Romeu Zema é aprovada por 62% dos mineiros e desaprovada por 31%. No caso do governo Lula, quando se olha o recorte, repito, apenas do estado de Minas Gerais, a aprovação é de 52% e a desaprovação de 47%. Marcelo da Fonseca, repito, a pesquisa é muito maior, ela estratifica por economia, por transporte, por mobilidade, educação e por aí vai, mas os dados brutos, mais grossos assim, dessa pesquisa estão apresentados aqui então, 62% para Zema e desaprovado por 31%, no caso do governo Lula, aprovado por 52%, desaprovado por 47% dos eleitores. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Júnior, essa pesquisa é mais um daquele sinal amarelo para o presidente Lula, né? A turma no Planalto, que desde o início do ano está muito preocupada, né, com a queda da popularidade do presidente. Essa pesquisa, ela até leva um grau a mais essa preocupação, porque ela mostra que nesses 4 estados, os 4 governadores são muito melhores aprovados do que o presidente, né? Na maioria desses estados, o presidente tem uma avaliação negativa, até maior do que a avaliação positiva. Em Minas está praticamente empatado, né? 52% aprovam, 48% desaprovam. Como a margem de erro é 2,5%, é um empate técnico entre quem considera a gestão do Lula boa e quem considera a gestão do Lula ruim. Deixa eu só te interromper, Marcelo, é muito parecido com o resultado da eleição aqui em Minas, né? Verdade, ou seja, o que mostra essa pesquisa? Em um ano e alguns meses de governo, o presidente não tem conseguido colocar em prática aquela que é a maior missão dele, né? Conseguir reduzir essa polarização do país. E a pesquisa mostra também que tem piorado essa avaliação do presidente. Quando a gente pega essa pesquisa nos 4 estados, né? Paraná, Goiás, São Paulo e Minas, os 4 governadores, né, que são mais ligados ao campo da direita, são muito melhores avaliados do que o presidente Lula, né, que é do campo da esquerda. Então isso sinaliza para o Planalto que algumas medidas que o presidente está fazendo não estão conseguindo captar o eleitorado, né, da centro-direita, o eleitorado mais conservador. E isso mostra que ele precisa virar um pouco o jogo, né, mudar algumas ações que o presidente tem feito, principalmente no discurso. Não adianta falar em união e discursar falando que quem não está com ele é fascista, é de direita. Talvez a comunicação do governo vai ter que avaliar isso. E aí, Eduardo, essa avaliação sua aí da pesquisa Quest divulgada agora pela manhã, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu acho que a situação fica mais grave para o Lula, porque ele está no 2º ano de governo, né? O Zema já está no 6º. A tendência é ir caindo, né? Não é isso? E o perigo, sabe qual é o perigo? É o Haddad continuar lutando para botar as coisas em ordem. É a Petrobras continuar lutando para atender o tal do mercado, porque eu não gosto desse mercado. Eu gosto do mercado central. Mas esse mercado, sem ele, você não vive. Sem ele, você não vive. Criaram um escarcéu danado. Está prevalecendo a opinião do presidente da Petrobras. Está prevalecendo a opinião dele, depois desse escarcéu todo. Então, mais perigoso para o Lula do que a popularidade em baixa é o fato de a gente saber que a Gleisi Hoffmann está perto dele, que o Freixo está perto dele, que essa turma porque quer sangrar para mudar. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Ô Rita, vou trazer para você aqui alguns recortes, tá, dessa pesquisa. Por exemplo, para 58%, Minas está melhor que outros estados. E para 22%, a economia estadual melhorou nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para a questão da avaliação de Lula, né, do governo Lula, governo federal, 23% acham que o país melhorou um pouco, a economia melhorou nos últimos tempos. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Quando a gente olha a economia e vê o dado assim muito próximo, né, 22 Minas, 23, porque temas são nacionais, como a inflação.
ela afeta a todos nós, né? E a sucessão no Banco Central, voltando aí ao que o Eduardo falou, eu acho que o grande problema do Lula está em não seguir o Haddad. Porque o Haddad está sendo muito mais bem avaliado do que o próprio Lula, porque a preocupação é com o mercado. E, Eduardo, apesar de você não gostar do mercado e gostar do mercado central, eu te falo que tudo é igual. Todo o mercado é a mesma coisa. É formação de preço para transação de bens e serviços. A diferença que está no mercado central, nós estamos falando de abacaxi, de banana, e a mercadoria que está, por exemplo, numa bolsa de valores, que nós estamos falando das grandes empresas brasileiras, que tem preço de acordo com a avaliação da perspectiva dela dar lucro ou não, dela tratar bem ou não o seu acionista, que é aquele que financia a empresa. E o grande problema do Lula é, desde que ele assumiu, ele tem demonizado aquilo que dá certo no Brasil. No início ele demonizava o agro, depois ele passou a demonizar o agro e o Banco Central. O Banco Central do Brasil é o melhor do mundo pelo controle que ele fez da inflação. O Roberto Campos Neto, aquele senhor, né? Ele é o melhor presidente do Banco Central do mundo. E a eleição foi feita em nível global. Então, ele tá perdido por não entender que nós estamos em um país capitalista, que é necessário fortalecer o mercado. Como a gente tem que fortalecer as instituições democráticas, a gente tem que fortalecer o nosso modelo, para que as pessoas tenham emprego e renda. Então, essa percepção de ingerência política na economia está tirando muitos pontos do Lula. E o medo do mercado nacional, dos investidores internacionais, é exatamente que ele acabe afetando o fiscal. Ou seja, o Brasil precisa de estabilizar e diminuir o endividamento. E o discurso do Lula é como se ele não tivesse nem aí para aumentar a dívida e, com isso, aumentar a percepção do risco Brasil. Esse é o grande problema. Ele tem realmente que aprender a respeitar que a taxa de juros, a taxa de câmbio são os preços do risco do Brasil em relação ao investidor nacional e ao investidor global. Ô William Travassos, tem coisas que são um pouco mais abstratas, que a gente tem certa dificuldade de alcançar. Sim. Mas tem alguns detalhes na pesquisa que são mais do dia a dia das pessoas, assim, que as pessoas estão lidando ali tempo a tempo. A área de educação é a mais bem avaliada no Estado, com aprovação de 51%, mais um recorte da pesquisa. Pior, estou dando a melhor e a pior, tá? A pior avaliação está no transporte público, infraestrutura / mobilidade, eles colocam junto essa história, com 34%. Então, a educação bem avaliada com 51% e a questão da mobilidade urbana como um todo, né? 34%. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu acredito que o Zema precisa ir agora para o tapetinho do pensamento, sabe, Zema? Porque, inclusive, as áreas com pior avaliação, infraestrutura, mobilidade e transporte público. Eu liguei, né, inclusive para o professor Felipe Nunes. Falei, Felipe, isso pode ser um reflexo da atuação dos municípios em Minas Gerais? Ele falou sim e não. William, a avaliação ruim da infraestrutura é reflexo do problema que o Estado tem com as estradas. A questão do transporte público se confunde com a atuação do município. A gente, inclusive, abriu esses dados qualitativamente para entender essa movimentação. Agora, essa pesquisa, essa rodada da Quest, ela fala muito sobre a avaliação dos 4 governadores que disputam esse espólio do Bolsonaro na eleição de 2026. Esse é o foco. E aí vem como reflexão o seguinte, senhor Zema: com maior aprovação, 86%, o Caiado, depois vem Ratinho Júnior, 79%, Tarcísio e Zema, com 62%. Ainda nessa avaliação, cada governo mostra de forma ainda mais clara o cacife político que cada um tem dentro de casa. A avaliação do saldo da avaliação, por exemplo, do Caiado é de 64 pontos percentuais, Ratinhos tem o saldo de 52, Tarcísio de 25, Zema apenas 23. Bom, o governo de São Paulo está mal avaliado na segurança pública. Minas Gerais vai precisar investir em infraestrutura e mobilidade. E acredito que o Zema tem um problema de comunicação, porque quando você entra no Twitter do Zema, a gente está falando de transporte, mobilidade, de estrada. Aí vem o Zema publicando, ele publicou o seguinte, dizendo que
se antes era só remendo, agora tem asfalto novo na MG 190. Depois de 25 anos, o trecho em Sacramento e a BR 262 no Alto Parnaíba está um tapete. O governo de Minas já vem recuperando mais de 3.500 quilômetros de rodovias em todas as regiões, garantindo desenvolvimento e segurança para os mineiros. Você vê que ele apresenta um número, mas talvez tenha um problema de comunicação dentro do governo que não está conseguindo mostrar isso, porque a gente não está sentindo na pele. Quando você passa na MG 10, vê a buraqueira, em outras rodovias, você não vê isso na realidade, mas ele apresenta um número dizendo que fez mais do que a turma fez em 25 anos. O problema é que os dados são confrontados por quem anda pelas estradas, que é o que você disse, né? Tá perfeito. Tudo esburacado. Você queria arrematar, Eduardo? Ô Júnior, o Calil ficou 4 ou 6 anos na prefeitura, se não me engano. Ele não conversou com o prefeito de Nova Lima uma vez. O Fuad e o João de Nova Lima já acertaram agora uma obra com a ajuda do Ministério Público, que foi mediante aquelas compensações de quem está construindo apartamento lá. Já tem 4 obras previstas que podem não resolver, mas são alguma coisa. Então, é inadmissível que qualquer prefeito de Belo Horizonte não fale com os da região metropolitana. E eu acho uma falha gritante do governo Zema dele não sentar, eu não vou falar permanentemente, mas pelo menos uma vez a cada 2 meses, com os 34 prefeitos da região metropolitana. Eu não estou falando assessor, estou falando Zema. Para discutir, por exemplo, o rodoanel, porque se você engrena esse rodoanel, amigo, isso vai dar um salto de qualidade na mobilidade. E outra coisa, as cidades estão conurbadas. Não adianta você melhorar uma linha de Belo Horizonte se é de Contagem não corresponder, se é de Vespasiano, Neves ou Nova Lima não corresponder. Essa indiferença de que cada um cuida do seu ônibus e ninguém está cuidando direito, isso está claro na pesquisa. Está claríssimo na pesquisa. Eu vou bater na mesma tecla. Se houver bom senso e conversa entre os entes federados, as coisas tendem a fluir. Ainda que não seja o melhor dos mundos, acaba com essa inércia, Júnior. Ô, Júnior, a Prefeitura de Belo Horizonte toma muita porrada do que toca ônibus, pagando pelo móvel metropolitano, pelo vermelhão metropolitano. Porque as pessoas não sabem diferenciar, nem tem obrigação, Júnior. Ô, Eduardo, mas essa pesquisa ela mostra como que a questão da mobilidade, né, para todos nós que moramos aqui na região metropolitana, é um tema que, assim, essa eleição, se eu fosse pré-candidato aí, candidato à prefeitura, a mobilidade urbana tem que ser um tema que está lá no alto. Saúde, educação sempre, né, segurança. Agora, mas as pessoas estão gritando por melhorias na qualidade de vida, né? Não ficar tanto tempo parado no trânsito, tantas ruas esburacadas, é um grito que está muito claro nessas pesquisas. Agora, quando o William compara outros estados, né, tirando São Paulo, que é um estado gigantesco também, maior do que Minas, inclusive, o tamanho do estado faz a diferença, né? Quando a gente fala em próximo político, né? Próximo candidato às eleições. Turma, eu preciso virar esse assunto aqui. É lógico que essa pesquisa vai repercutir muito, né?